Olá a todos! Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas e no estudo de hoje falaremos da primeira morte que antecede o juízo e da segunda morte que é no lago de fogo para todo aquele que o seu nome não foi escrito no livro da vida. Então, vamos ler o texto inicial de nosso estudo e para isso vamos ler Hebreus 9:27, que diz: E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. A palavra esclarece que os homens devem morrer uma só vez, e depois disto vem o juízo. E foi justamente o que foi revelado ao profeta Isaías. Então vamos ler Isaías 22, versículo 14, que diz: Mas o Senhor dos Exércitos se declarou aos meus ouvidos, dizendo: Certamente esta maldade não será expiada até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a sentença para o pecado e para o pecador. A única expiação para este mal, que é o pecado, é a morte. E esta é a ordem da parte do Criador aos homens. Ou seja, ambos precisam morrer, tanto o macho quanto a fêmea. E vindo depois disto o juízo, ou seja, o juízo só pode vir após a morte de todos os homens, a qual foi estabelecida pelo Senhor dos Exércitos. Para um melhor esclarecimento, a morte aqui referida não é a morte de uma pessoa em particular, que morre e vai diretamente para o juízo, e sim de todos os homens. E depois disto virá o juízo. Então vimos que não se trata de morte individual, mas sim de todos os homens, porque esta é a ordem do Criador. Para entendermos melhor este assunto, vamos ler Romanos 5, versículo 12, que diz: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O texto é bem claro que a morte entrou no mundo pelo pecado, ou seja, a morte é uma consequência do pecado. E por este motivo foi revelado ao profeta Isaías que toda esta maldade só seria perdoada após a morte de todo homem. Aqui o Senhor revela o seu perdão justamente após esta morte ser decretada a todos os homens. E é aqui que nasce a faísca da justificação mediante a morte. A nossa pior inimiga, que não respeita nenhuma barreira e é sempre implacável. Então, de acordo com as Escrituras, qual é a morte que o homem precisa morrer para que venha o juízo? E por que esta morte é classificada como a primeira morte? Ela foi aplicada para todos os pecadores, sem exceção. E isto não importa se você crê ou não, ela é um fato consumado. E de qual morte estamos falando aqui? É claro que é da única morte que pode nos trazer a justificação. É claro que é a morte de Cristo, a única que foi inclusiva e substitutiva para todo o homem que crê. A morte de Cristo naquela cruz traz o perdão e a justificação. Para entendermos isto com mais clareza, vamos ler Romanos 6, do versículo 6 ao versículo 11, que diz:
sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a morte que devemos considerar como nossa, pois é a única morte que traz a destruição para o pecado e justifica todo aquele que a recebe como sua própria morte. E é assim que passamos pela primeira morte, como exige as Escrituras Sagradas. E é justamente aqui que a palavra diz que todo aquele que crê na sua morte e ressurreição com Cristo passou da morte para a vida. Porque se cremos que com ele morremos naquela cruz, também cremos que com ele ressuscitamos. E assim se cumpre a palavra que diz que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o julgamento. A primeira morte, que é a nossa morte com Cristo naquela cruz, traz o perdão e a justificação do pecado cometido por Adão. Mas a segunda morte, que é após o juízo, não traz nenhum benefício para aqueles que por ela irão passar, pois ela só vai trazer condenação e punição para todo homem, macho e fêmea, que não deram crédito à sua morte e ressurreição com Cristo, por amor à prática do pecado. O pecado já está sentenciado juntamente com os seus hospedeiros, que no caso em questão são anjos e homens. Mas para todos aqueles que creram em sua morte e ressurreição com Cristo, vamos ver o que diz a palavra. Para isto, vamos ler Apocalipse 20, versículo 6, versículo 14 e versículo 15, que diz: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Versículo 14. E a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Versículo 15. E aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Como já disse anteriormente, o pecado não é brincadeira. Por causa de um pecado, um único homem condenou toda a sua descendência. E por causa deste mesmo pecado, o Filho de Deus foi crucificado e morto numa cruz. Mas esta ação que foi feita pelo Filho de Deus naquela cruz é a única coisa que pode nos livrar-nos do lago de fogo. Não brinque com isto. A condenação para o pecado é certa, mas para você ainda há esperança em uma confissão verdadeira de sua morte e ressurreição com Cristo
Esta é a única coisa que pode nos livrar do lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Pois isto é o fim para todo o pecado e seus hospedeiros, que é a segunda morte no lago de fogo. Que o Deus da paz, da misericórdia, de toda bondade, esclareça esse estudo em sua mente, em seu coração, de acordo com sua vontade, pois é um Deus de amor, de justiça e de paz. Em nome do seu amado Filho, te agradeço, ó Senhor, por essa oportunidade de compartilhar a maravilha da tua palavra com todos estes amigos. Obrigado, em nome de teu amado Filho, Pai. Amém.